Olá pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Antes de tudo, se inscreve, curta e comenta, tá? Segue a gente lá no Instagram, @MundoDoceItaiá, e não esquece de ativar o sininho de notificações, tá bom? Hoje eu trago para vocês nossa primeira decoração de bolo, espero que vocês gostem, foi gravado com muito amor, tá certo? Então aí nós temos um bolo de 15 por 10, tá? Com 2 camadas de recheio. Aí eu preparo toda a minha bancada para que eu possa estar utilizando os utensílios, tá? Tem a bombinha, tem a minha espátula, tem a minha panelinha, tem os sacos de confeitar que eu uso, a pérola que eu vou estar utilizando, o corante em gel, vou estar utilizando esse da Mix, tá? Tem um pó também de decoração, esse da Fab, que é muito bom, eu gosto muito, tá? Eu vou estar utilizando ele, eu vou estar utilizando o perolado com glitter, tá certo? E aí, eu vou estar utilizando também um bico, só vai ser utilizado nesse bolo um bico só, que é um M da Mago, tá? E aí, vamos estar iniciando nossa decoração. Aí tá o meu chantininho, tá? Eu já tinha batido, tingido ele, tá? Eu resolvi colocar um pouco mais de azul, para que ele fique um pouco mais com o tom da inspiração da cliente, tá certo? E aí, eu vou mexendo, né, esse corante para incorporar bastante. E olhe como eu mexo o chantilly, eu vou mexendo e amassando para que ele não crie bolhas, bolha de ar, tá certo? Vou mexendo. Aí eu tenho o meu suporte que eu uso, tá? É um copo mesmo comum, eu uso esse saquinho, que não é reutilizado, eita, quase não sai. Coloco o meu chantininho nesse saquinho, furo o biquinho dele com a tesoura de cozinha e faço um zigue-zague para depois fazendo a nossa pré-camada. Tá? Coloco um pouquinho só para fazer uma pré-camada para unindo o esfarelinho que fica, tá certo? Vou aí com a espátula mesmo, aquela espátula de bolo. Vou passando. Só para tá juntando mesmo os farelinhos, tá? Para ficar mais... Quando eu for colocando a camada, que eu só vou estar utilizando uma espátula decorativa, ser mais fácil. Aí, depois que eu fiz a pré-camada, eu vou estar utilizando o saco novamente. Vou estar espalhando o meu chantininho. Dessa vez não ficou tão legal como eu gosto, mas eu acho que foi o jeito que eu coloquei, que eu cortei o bico do saco, tá? Mas isso não impede que a gente faça um trabalho legal, tá bom? Vou lá, coloco mais um pouco. Tá, eu vou deixar esse vídeo passar bem, apesar que eu acelerei um pouco, mas eu vou deixar que ele passe bem explicadinho, eu não vou cortar nenhuma parte para que vocês possam entender, tá certo? Coloco mais um pouco de chantininho. E aí, passo novamente no bolo, faço novamente a distribuição. Aí eu vou acertando, coloco em cima o restante e agora eu vou alisar o bolo. Coloco o restante que tá no bowl. E aí vou alisando. Primeiro, de início, eu vou nivelando ele com a espátula mesmo de bolo. Depois vocês vão ver aí que eu vou utilizar outra espátula. Mas aí é só questão de nivelar, tá? Eu não preciso deixar ele muito lisinho, porque eu também vou estar fazendo uma textura nele. Mas aí eu nivelo a parte lateral também. E agora eu vou estar utilizando essa espátula, tá? Essa lisinha mesmo, eu comprei, ela é baratinha. Eu comprei ela numa loja de confeitaria. E eu gosto bastante de trabalhar com ela, principalmente para alisar.
Aí eu vou alisando. Essa bandeja aí eu coloquei um papelão, eu recortei e coloquei um papelão embaixo, tá? Para que ela fique mais firme. Mas pra ela é um pouquinho difícil de trabalhar, porque ela tem essas bordinhas aí mais alta e acaba com a espátula deixando um pouquinho mais trabalhoso. Mas mesmo assim, no final, eu sei que vocês vão gostar, porque eu gostei bastante desse bolo. Tá, eu vou estar aí fazendo a minha quina. Olhe bem, eu tiro, eu passo no bolo, tá? Tiro o excesso, ou em um bol, ou em qualquer outra coisa, e limpo no pano. Passo novamente, tiro o excesso e limpo no pano, tá? Eu sempre utilizo esse paninho aí. Esse paninho é só para confeitaria, tá? E agora aí, ó, vou estar utilizando esse pincel, vou estar fazendo um zigue-zague, tá? Por isso que eu não deixei ele lisinho, vocês vão entender. Aí eu vou fazendo zigue-zague, vou rodando a minha bailarina bem devagar, lentamente, e vou estar fazendo zigue-zague. Eu amo a textura com o pincel, acho muito bonito, fica muito lindo. E minhas clientes gostam bastante, elas sempre pedem. E olha, vai ficando lindo, vai tomando nosso formato, né? Passo em cima também, limpo ele. Olha que eu utilizo bastante paninho. Eu limpo e vou passando também em cima, tá certo? Pra ele ficar com a textura legal. Olha só como ficou. Ficou lindo, né? Mas ainda não acabamos, tá? Eu vou aí tingir mais um pouco do meu chantininho, tá? Eu vou querer um azul com um tom a mais. Olha só, vou estar tingindo ele com um tom a mais. Só que aí eu tava percebendo que o tom com o mix não tava chegando. Utilizei esse azul da Iceberg, tá? Vou estar utilizando. Achei também que ele não chegou e aí eu peguei o pó peguei o corante azul royal da Iceberg também e coloquei algumas gotinhas para que o tom fique mais acima do que o meu bolo, tá? Vou colocar. Peguei um saquinho, tá? Cortei a ponta, encaixei o meu bico, um M. Esse eu tô utilizando da Mago, tá, gente? E coloco o meu chantininho no saquinho. Utilizo novamente o meu copo. E aí tá o meu chantininho já no saco. E eu vou tá fazendo rosetas, tá? Eu aperto, faço uma pitanga e giro. Olha lá, ó. Aperto, faço a pitanga e giro. Novamente, eu vou tá fazendo aí, aperto, como se fosse fazer uma pitanga e giro. Dessa vez, eu girei a roseta de um lado ao contrário, que eu tava achando que ficaria melhor. E aí, eu faço uma pitanga e giro. Faço uma pitanga e giro, tá? Olha só como já tá tendo formato o nosso bolo, já tá criando identidade. E aí, não é no bolo todo, não. É só aí nessa parte e um pouquinho na parte de cima, tá? Vocês vão entender mais pra frente. Olha lá, faço a pitanga e giro. E aí, fica no formato da nossa roseta. Olha só o ponto desse chantininho, gente. Tá muito perfeito. Tá lisinho, você não vê porosidade. Então, fica um trabalho mais bonito, né? Faço pitanga e giro. Olha lá, ó. Agora pegou certinho. Minha mão atrapalhou um pouquinho. E agora eu vou preencher ele com as pitanguinhas, aquela parte que ficou faltando. Tá? É pouquinha. É só para dar um charminho, para não ficar com os buraquinhos, tá? Aí eu já termino de fazer as rosetas. Olha só como ficou. Coloco mais uma roseta ali, que eu achei que tava precisando, e faço a pitanga para preencher o buraquinho que fica. Olha só como ficou. Já tá criando identidade, né? E aí, com minha bombinha, eu pego um pouco do pó perolado da Fab e pego um pouco de glitter.
Se eu não me engano, isso é da Arte Colo que eu tô utilizando. E aí, coloco um pouquinho. Dessa vez eu não vou usar o álcool de cereal, tá? Vou tá utilizando ele sequinho mesmo. Então, eu tiro aquele caninho e encaixo e viro minha bomba ao contrário. Eu só vou pulverizar só o pauzinho, não vou estar utilizando o álcool em gel, tá? E aí, eu vou borrifando, e aí já vai dando brilho, né? Vou borrifando ele um pouquinho. O azul geralmente sempre muda de tom. Quando a gente coloca o pó perolado, ele fica sempre com aquele brilho, tá? E o glitter também é uma combinação perfeita. Minha cliente gostou muito desse bolo. E eu recebi muitos elogios lá no Instagram. Você que não segue a gente no Instagram, segue lá, tá? É o @Mundo Doce Itaiá. Segue lá. Ativa o sininho para você estar sempre sendo notificado. E agora eu vou estar colocando o topo do bolo. Esse topo do bolo eu mesmo faço, tá? Na Pixel Lab. E aí eu mando imprimir em uma gráfica, tá bom? Vou estar colocando nosso topo. É umas borboletas. Desculpa, tá, gente? De eu estar virando ele pra mim, é porque eu tenho que ver o maior ângulo pra estar colocando as borboletas. Mas eu vou passar ele devagarzinho pra vocês verem como ficou, tá bom? Esse topo, ele é... Eu uso papel fotográfico, tá? Aí eu tiro o que eu tinha colocado a mais ali no palitinho, mas aí eu achei que só encaixando no bolo, encostando no bolo ia ficar melhorzinho. E aí já estamos finalizando o nosso bolo. Olha só que lindo. E aí, para dar um toque final, né, eu não poderia deixar, porque eu amo minhas pérolas. E aí, coloquei um pouco de pérola aí nessa partinha que ficou sem as rosetas. E aqui pra nós ficou perfeito, ficou muito mimoso, muito lindo. Eu amei com essas pérolas, ficou linda, lindo, 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 lindo nosso bolo. E aí tá o nosso bolo final, ficou desta forma. Eu espero que vocês gostem, aí eu coloquei ele, né, passando devagarzinho pra vocês verem. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo, tá? Curta e comenta, tá bom? Um beijo!